Quando a gente fala de Egito Antigo, a imagem que vem à cabeça de muita gente é quase um comercial de perfume, um povo bronzeado, com um visual de Mediterrâneo moderno, quase europeu. Mas a verdade é que quando a ciência entra na conversa, essa imagem se desfaz completamente. A história muda, e muda muito. Os egípcios antigos foram, durante a maior parte da sua gloriosa história, um povo afro-nordestino, um povo africano, com tons de pele que variavam do marrom ao preto escuro, cabelos crespos ou muito encaracolados e traços que hoje lembram populações da Núbia do Sudão e do Chifre da África. E o mais importante aqui é que isso não é achismo, não é uma opinião ou uma nova interpretação. Estamos falando de fatos concretos, baseados em achados científicos, arqueológicos, linguísticos e iconográficos. É a ciência desmontando um mito que durou séculos. Vamos começar com as evidências visuais. As pinturas nas tumbas egípcias são, basicamente, as selfies do passado. E o que elas nos mostram? Elas representam os egípcios como um povo de pele marrom avermelhada. E aqui vem um detalhe crucial. Nessas mesmas pinturas, os povos ao sul, como os núbios, são pintados com um tom de preto ainda mais escuro, um preto retinto. Isso mostra que os egípcios se viam como parte de um espectro de cores da pele africana. E o mais interessante é que os próprios egípcios antigos escreviam nos seus textos que eram parentes próximos dos povos do sul, os núbios. Ou seja, eles se reconheciam como africanos. Eles não se viam como europeus ou como árabes, que, aliás, só chegaram na região muito, mas muito tempo depois. A identidade deles era inegavelmente africana. Agora vamos para a linguagem. Estudos linguísticos aprofundados mostram que o idioma egípcio antigo pertence à família de línguas afroasiáticas. Ele tem conexões fortíssimas com línguas faladas em regiões tradicionalmente negras da África, como o Chifre da África. É como se a própria estrutura da língua contasse a história de suas origens. E não para por aí. Estudos biológicos, analisando crânios e material genético, mostram afinidades claras com populações núbias e do leste africano. A ciência dos ossos e do DNA confirma o que as pinturas e os textos já sugeriam. Portanto, resumindo essa primeira parte, o Egito Antigo não foi um parque turístico de gente bronzeada de férias. Foi um dos maiores, mais avançados e mais influentes impérios negros da história da humanidade. Uma civilização africana em sua essência. E essa realidade nos leva a olhar para figuras bíblicas icônicas sob uma nova luz. Vamos falar de Moisés. Moisés nasceu e cresceu no Egito. Não o Egito moderno, mas um Egito antigo, africano, onde as pessoas tinham pele escura e isso era a norma, o padrão. A própria narrativa bíblica, em Êxodo capítulo 2, versículo 19, nos dá uma pista gigantesca. As filhas de Jetro, ao descreverem Moisés, dizem: "Um egípcio nos livrou." Pense nisso por um segundo. Para alguém ser confundido com um egípcio daquela época, ele precisava ter uma aparência egípcia. E como já vimos, essa aparência não era branca, não era europeia. Os egípcios daquele tempo tinham pele em tons escuros, cabelo crespo ou ondulado e traços típicos da região do Nilo. A Bíblia está essencialmente nos dizendo que Moisés se parecia com um homem negro africano. E tem mais. A história de Moisés não para por aí. A Bíblia relata, em Números, capítulo 12, versículo 1, que Moisés se casa com uma mulher cuxita. Cuxi, na antiguidade, era a região que hoje corresponde ao Sudão, uma área conhecida por seu povo de pele preta retinta. O texto bíblico menciona que Miriam e Arão criticam Moisés por causa dessa esposa. O ciúme e a crítica surgem justamente por ela ser negra. Esse detalhe cultural é extremamente revelador. Ele mostra não só que Moisés convivia com outros povos africanos,
mas que sua própria aparência era compatível com essas populações. Ser confundido com um egípcio e se casar com uma mulher cuxita são detalhes que praticamente gritam. Moisés era um homem de pele escura, inserido num contexto profundamente africano. Agora, vamos avançar no tempo e falar de Jesus. Se você fecha os olhos e imagina Jesus, é provável que a imagem que venha à mente seja a de um homem europeu, de olhos claros, cabelo liso e talvez uma barba ruiva. Sinto muito te dizer, mas essa imagem é uma construção da arte medieval e renascentista europeia. Não tem nada a ver com a realidade histórica ou arqueológica. A população da Judéia do século I era formada por povos semitas da Palestina, mas com uma fortíssima presença de influências afro-asiáticas, fenícias, árabes e norte-africanas. Estudos de esqueletos daquela época e região mostram que os judeus tinham uma gama de tons de pele que ia do marrom claro ao marrom escuro, cabelos crespos ou muito ondulados, e feições que hoje chamamos de afro-levantinas. É exatamente o que ainda vemos em comunidades judaicas etíopes, iemenitas, Mizrahim e entre os beduínos palestinos. A diversidade era a norma, e essa diversidade tinha uma raiz afro-asiática. Além da arqueologia e da genética, o próprio texto bíblico nos dá pistas. O livro de Isaías, no capítulo 53, descreve o servo sofredor, que na interpretação cristã é uma profecia sobre Jesus como alguém sem beleza ou formosura para que o desejássemos. Essa descrição já derruba completamente a imagem de um supermodelo europeu criada pela arte renascentista. Quando a gente junta o contexto histórico, a genética populacional da região e a arqueologia física, o retrato que emerge é muito claro. Jesus era um homem de pele escura, cabelos crespos ou encaracolados, com traços típicos do Oriente Médio antigo e uma aparência comum entre os camponeses palestinos da sua época. Definitivamente, nada a ver com um loiro escandinavo. A imagem real de Jesus era a de um homem do seu povo, do seu tempo e da sua terra. E antes de Moisés, temos outra figura central que viveu no Egito, José. Assim como Moisés, José do Egito viveu e se tornou uma figura de imenso poder em um Egito negro africano. E mais uma vez, a Bíblia nos dá uma pista crucial. Em Gênesis, capítulo 42, quando seus irmãos vão ao Egito em busca de comida, eles não o reconhecem. A antropologia nos ajuda a entender o porquê de forma muito simples. José estava vestido e caracterizado como um alto oficial egípcio. E como já estabelecemos, os egípcios daquela época tinham aparência negra. A aparência de José se confundiu completamente com a aparência local. Se ele fosse um homem de traços europeus ou pele clara em meio à corte egípcia, isso seria um ponto de estranhamento, algo que o texto certamente mencionaria. Mas não menciona, porque ele se encaixava perfeitamente. O segundo detalhe que reforça isso é o casamento de José. A Bíblia nos conta, em Gênesis capítulo 41, versículo 45, que José se casou com Azenate, a filha de Potífera, um sacerdote de On. Ou seja, José se integra completamente a uma família da elite sacerdotal egípcia, uma família negra. As elites do Egito, incluindo faraós e sacerdotes, são consistentemente representadas nas paredes das tumbas com pele marrom escura e cabelos grossos e crespos. A arqueologia, a linguística e a iconografia, todas essas áreas da ciência, convergem para uma conclusão direta e inevitável. Assim como Moisés e grande parte dos hebreus daquele período, José era um homem de pele escura vivendo e prosperando em meio a um povo igualmente negro. Agora vamos mergulhar um pouco mais fundo na aparência do povo da Judéia no século I, a terra de Jesus e seus apóstolos. É fundamental entender que a Judéia não era uma ilha isolada. Geograficamente, ela estava no meio de uma encruzilhada civilizacional, um ponto de encontro entre a África e a Ásia.
A ciência moderna, através da genética e da arqueologia, mostra que os povos daquela região tiveram, por milhares de anos, uma interação constante e profunda com etíopes, egípcios, fenícios, árabes e diversas outras populações afro-levantinas. Esse caldeirão genético e cultural produziu um povo com características muito específicas. O que isso significa na prática? Significa um povo com uma variedade de tons de pele marrom, indo desde um bege queimado de sol até um marrom escuro e profundo. Cabelos que eram predominantemente crespos, encaracolados, ou, no mínimo, muito ondulados. A estrutura facial também refletia essa herança mista, com narizes que variavam de médios a largos e traços faciais que encontramos hoje em populações do Iêmen, da Etiópia, da Eritreia, do Sudão e da Palestina rural. Essa era a cara da Judéia do século I. Estudos de reconstrução facial, que usam técnicas de antropologia forense em crânios encontrados na região e datados daquela época, confirmam essa imagem. O resultado dessas reconstruções científicas não é um rosto europeu. São rostos com traços claramente africanos e semitas. A pele era escura por uma razão muito prática e biológica. A região era, e ainda é, extremamente ensolarada. A seleção natural, ao longo de milênios, favoreceu populações com maior produção de melanina, o pigmento que protege a pele dos raios solares. Ou seja, se você pudesse pegar uma máquina do tempo e desembarcar na Galileia no ano 30, você provavelmente acharia que todo mundo ali tem uma aparência que hoje classificaríamos como afro-árabe. Uma aparência muito, muito diferente da imagem loira e pálida que a arte medieval europeia espalhou pelo mundo e que, infelizmente, ainda domina o nosso imaginário. A verdade, como sempre, é muito mais rica, diversa e fascinante. Obrigado por assistir, e se você gostou de descobrir a verdade por trás desses mitos históricos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos. Até mais!